Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor e vamos para mais um episódio de terça-feira. No episódio de hoje, a Polícia Federal mira um desembargador e um deputado de Mato Grosso em investigação sobre suspeita de venda de sentenças. Também vamos falar do TST, que afastou uma ordem judicial que obrigava uma escola a exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19. No STJ, a segunda turma reconheceu isenção de ICMS na compra de veículo por pessoa com visão monocular. E hoje não temos LL Insights, mas temos um artigo direto do portal da Lolere. No artigo de hoje, escrito por Ricardo Fernandes, ele vai explicar a dúvida comum entre candidatos eliminados em concurso público. Quanto tempo pode demorar uma ação judicial? O tema está muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. No final do episódio, eu vou fazer a leitura dos comentários e agradecer a todo mundo que comentou na edição passada. Por isso, fiquem comigo até o final. Então, bora pro episódio. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. Vamos começar o episódio de hoje com direito penal. A Polícia Federal deflagrou a Operação Gemini contra um desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e um deputado estadual suspeitos de venda de sentenças e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao desembargador Dirceu dos Santos, do TJMT, ao deputado estadual Faisal Khalil, do PL, e ao advogado Bruno Castro, apontado como intermediário. De acordo com a PF, os investigados são apurados por corrupção passiva, advocacia administrativa e lavagem de dinheiro. Também houve quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático. À imprensa local, o deputado Faisal Khalil afirmou que entregou o celular e a senha à Polícia Federal e negou envolvimento em esquema de venda de sentenças. Ex-servidor da Justiça de Mato Grosso, ele trabalhou no gabinete do desembargador Dirceu dos Santos, mas disse que desde que deixou o Tribunal de Justiça e se tornou deputado, perdeu contato com o magistrado. O desembargador já responde processo no Conselho Nacional de Justiça. Em março, o CNJ o afastou das funções durante a apuração sobre movimentações financeiras consideradas incompatíveis com seus rendimentos oficiais. Segundo quebras de sigilo bancário e fiscal realizadas no CNJ, o magistrado movimentou mais de 14,6 milhões de reais nos últimos 5 anos, enquanto seus rendimentos oficiais no período foram de 1,9 milhão. O órgão de controle da Justiça apontou indícios de que o desembargador teria proferido decisões mediante possível recebimento de vantagens indevidas, com intermediação de atos decisórios por terceiros, empresários e advogados. O afastamento cautelar de Dirceu dos Santos não tem prazo determinado e deve permanecer ao menos até o fim das investigações. E se você deseja ser nomeado em uma das vagas anunciadas pela AGU ou Bacen e alcançar uma das 170 vagas anunciadas da elite da advocacia pública, saiba que o edital pode sair a qualquer momento de 2026 ou 2027. Então, pessoal, esse é o melhor momento para você se preparar enquanto muitos esperam e a concorrência já estuda em silêncio. Se você não deseja ser apenas mais um na multidão, você precisa conhecer o concurso simulado do Revisão. Essa preparação recria a prova real, objetiva, discursiva e a temida prova oral, tudo com correção individualizada e detalhada por especialistas que conhecem o caminho da aprovação. É o nível de exclusividade feito para quem realmente quer assinar o termo de posse. O edital não vai te esperar, hein? Acesse o link na descrição, encare esse simulado completo e comece hoje a se preparar para sua vaga na AGU. A SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso do Ministério Público do Trabalho e manteve decisão que afastou uma ordem judicial contra a Associação Pedagógica Waldorf do Recife. O caso começou em 2022, quando o MPT ajuizou ação civil pública para obrigar a escola a exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 de seus empregados e afastar do trabalho presencial os profissionais não imunizados. Em caráter liminar, a 5ª Vara do Trabalho
Trabalho de Recife determinou a adoção dessas medidas. A escola, então, impetrou mandado de segurança, alegando que cumpria todas as normas sanitárias e trabalhistas vigentes na retomada das atividades presenciais. A instituição sustentou que as escolas foram uma das últimas atividades liberadas durante a pandemia e que, ao receber autorização para retorno, seguiu os protocolos previstos pelas autoridades. Entre esses protocolos, segundo a escola, não estava a exigência de comprovante de vacinação. O Tribunal Regional do Trabalho cassou a liminar, por entender que havia ilegalidade no ato judicial. No recurso ao TST, o MPT defendeu que a gravidade da pandemia e a eficácia das vacinas justificavam a exigência, especialmente em ambiente escolar. Para o órgão, a medida seria um dever do empregador ligado à proteção da saúde de trabalhadores e crianças. A relatora, ministra Morgana de Almeida, votou pela manutenção da decisão do TRT. Ela destacou que o mandado de segurança é cabível quando há violação a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo de autoridade. No caso, a ministra entendeu que a determinação judicial ultrapassou os limites da atuação jurisdicional ao impor obrigações ao empregador sem previsão normativa específica. Embora a imunização seja reconhecida como medida importante de saúde pública, o judiciário não poderia, sem respaldo legal, obrigar a escola a exigir comprovante de vacinação nem afastar trabalhadores não imunizados do trabalho presencial. O colegiado também considerou a mudança do contexto fático. Um dos fundamentos da liminar era a impossibilidade de vacinação de crianças menores de 5 anos. Hoje, o esquema vacinal do Ministério da Saúde contempla crianças a partir dos 6 meses de idade. Para a relatora, o aumento da cobertura vacinal, o fim do estado de emergência e o acesso gratuito à vacina reforçam a desnecessidade de intervenção judicial sem previsão em lei. E vamos agora com direito tributário. A segunda turma do STJ decidiu que pessoas com visão monocular têm direito à isenção de ICMS na compra de veículo automotor. Com esse entendimento, o colegiado rejeitou o recurso do Distrito Federal e manteve decisão que havia concedido benefício a um motorista com visão monocular. O argumento do recorrente era de que teria havido ampliação indevida do benefício fiscal, já que as normas de isenção não mencionam expressamente pessoas com visão em apenas um olho. O relator, ministro Francisco Falcão, destacou que a interpretação de benefícios fiscais voltados a pessoas com deficiência não pode ser desassociada da finalidade constitucional da norma, promover inclusão social e eliminar barreiras ao exercício da cidadania. O ministro reconheceu que o STF tem entendimento consolidado de que o judiciário não pode criar ou ampliar benefício fiscal sem previsão legal específica, mas ressaltou que a própria Corte admite o controle de omissões normativas incompatíveis com a Constituição quando houver discriminação indevida contra pessoas com deficiência. Falcão lembrou que o STF já reconheceu a inconstitucionalidade da exclusão de pessoas com deficiência auditiva da isenção de IPI na compra de veículos, prevista originalmente na Lei 8.989 de 95. No caso da visão monocular, o relator afirmou que a jurisprudência das Cortes Superiores já reconhece como deficiência para diversos efeitos jurídicos. Além disso, a Lei 14.126 de 2021 classificou a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais. A decisão também levou em conta a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que adota uma abordagem biopsicossocial, considerando não apenas a limitação individual, mas também as barreiras sociais enfrentadas pela pessoa com deficiência. Embora o artigo 111 do Código Tributário Nacional determine interpretação literal para isenções, o ministro ponderou que, conforme a jurisprudência do STJ, essa interpretação deve privilegiar a finalidade social da norma. Para o relator, reconhecer a visão monocular como deficiência em diversos efeitos jurídicos e negar essa condição em uma política pública voltada à mobilidade de pessoas com deficiência criaria uma incoerência incompatível com a lógica do sistema jurídico. Como eu falei no início, hoje nós não temos coluna da LL Insights, nós temos um artigo lá do portal Lolere, e a de hoje é assinada por Ricardo Fernandes, professor, jurista e advogado especialista em concursos públicos. E o tema é uma das dúvidas mais comuns entre candidatos eliminados em concurso público. Quanto tempo pode demorar uma ação judicial para tentar reverter essa eliminação? A resposta central é que não existe um prazo exato. Cada processo depende da fase do concurso, do tipo
tempo de eliminação, da complexidade da causa, da necessidade de provas, da quantidade de partes envolvidas, da estrutura da vara judicial e da própria dinâmica do poder judiciário. Na prática, ações envolvendo TAF, exames médicos, avaliações psicológicas, heteroidentificação, investigação social e direito à nomeação podem exigir acompanhamento técnico cuidadoso, especialmente quando o concurso continua avançando enquanto o processo ainda está em tramitação. O artigo chama atenção para uma diferença importante. Os prazos previstos no Código de Processo Civil não significam necessariamente o tempo real de duração do processo. Advogados, partes e demais sujeitos processuais têm prazos a cumprir, mas a condução do processo também depende do cartório, da Secretaria Judicial, do gabinete, do juiz da pauta de audiências e da estrutura da unidade judicial. Fatores como volume de processos, número de servidores, necessidade de manifestação do Ministério Público, produção de provas, perícias, audiências, recursos, férias, licenças, greves, mudança de magistrado, dificuldade de citação e tempo de conclusão ao juiz podem influenciar diretamente a tramitação. Em um cenário hipotético e relativamente organizado, uma ação proposta em janeiro poderia chegar à sentença de primeiro grau no início do ano seguinte. Mas esse exemplo não representa uma regra. Na prática, uma ação pode terminar em poucos meses, mas também pode levar 2 anos, 5 anos ou mais, especialmente quando há produção de provas, recursos, perícias, redesignação de audiência ou acúmulo de processos na vara. Outro ponto destacado é que o tempo do processo não depende apenas do advogado. Depois do protocolo de petição, boa parte da tramitação passa a depender da movimentação interna do judiciário. O processo pode estar tecnicamente pronto para avançar, mas permanecer aguardando o andamento no cartório ou no gabinete. A estratégia jurídica também influencia. A forma como a ação é construída pode impactar a clareza da análise judicial, a organização dos documentos, a demonstração do prejuízo e a preservação do direito do candidato. Pedidos mal formulados podem dificultar a compreensão da ilegalidade, da urgência prática e do risco de prejuízo durante o andamento do concurso. O artigo também aponta um erro comum. Muitos candidatos acreditam que ainda tem tempo para buscar solução judicial. Em alguns casos, esperam o concurso avançar, aguardam novas convocações, confiam em uma revisão administrativa ou demoram para reunir documentos essenciais. A conclusão é que ações judiciais envolvendo concursos públicos não têm duração previsível. O tempo depende da complexidade do caso, da estrutura do judiciário e da dinâmica da vara responsável. Por isso, situações de eliminação em concurso frequentemente exigem atuação rápida, especialmente quando o certame continua em andamento e há risco de perda de etapas futuras ou do próprio direito à nomeação. E se você quiser conferir esse texto na íntegra, é só ir lá na aba Artigos do nosso portal. Lá você vai ver o texto 100% completo. Esse daqui foi apenas um pequeno resumo. E lá também você pode encontrar informações do Ricardo Fernandes, que foi quem escreveu o artigo de hoje. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio e eu já vi aqui pelos comentários que eu levei um puxão de orelha. O Diogo Lemos comentou que tá com saudade de quando eu agradecia pelo nome cada pessoa que comentava por aqui. Diogo, honestamente, eu simplesmente esqueci. Eu tava tão entretido lendo os comentários aqui que eu tava esquecendo de realmente agradecer vocês nominalmente a cada fim de episódio. Não se preocupe que a partir de agora não vai faltar. Inclusive, eu vou direto pros agradecimentos porque o pessoal tá muito entretido aqui com o sorteio da editora Foco. Pra quem não sabe, tá rolando um sorteio aí de um livro, é só você comentar eu quero, e quanto mais vezes você comentar, até na sexta-feira, mais chances você tem de ganhar. Eu quero agradecer a Adriele, o Reinaldo, Andrei, a Bela, Diogo Lemos, Felipe, Gisele, Shirley e Laribos. Muito obrigado a todos que comentaram. Eu quero aproveitar também para pedir vocês para se inscreverem na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Lá você vai receber pelo seu e-mail as principais notícias jurídicas, notícias essas que não vieram para o podcast, então são notícias complementares para você se manter ainda mais informado. Aproveita para seguir também o nosso podcast no seu agregador de podcast favorito, avaliar o programa com 5 estrelas e compartilhar o episódio lá nos seus stories. Isso ajuda muito. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até amanhã.